Olá, pessoal, no ar mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui pela FM Cultura 103,3 FM. Eu, Juremir, aqui hoje, de volta ao nosso estúdio titular da ProHub aqui na PUC, né, Juremir? Tudo bem? É verdade, esse estúdio é bonito, né? Mas, Nando, não fica disfarçando, não fica espichando essa abertura. Não vai querer falar de futebol, né? Eu quero que tu Não, vai tomar banho, explique não, eu não tenho nada para falar sobre O futebol. que aconteceu naquele Grenal? Eu não vi, Juremir. Eu estava vendo Santos e São Paulo, nem prestei atenção no Grenal. Teve Grenal, assim, o árbitro ajudou o Inter, ajudou, mas... Não Escalamos adiantou. bem o árbitro, tudo certo. Não adiantou. Mas- A gente sempre fala só um minuto de futebol. Mas foi duro, começo- foi duro. Foi No duro. começo de cada programa, um minuto de futebol. Nós somos colorados os dois, é só lamentação. É. Eu também sou. Também, Simone. Pedro também. Tu, Nina? Quer dizer, eu não sou de futebol. Eu não sou nada, muito Mas bem. meu pai dizia, minha filha, quando te perguntarem qual o time, tu diz, sou colorado. Mesma coisa. E eu continuo repetindo. o Meu que eu pai era aprendi. colorado. Tu, Clarissa? Colorada? Igual a mesma história. Ah, O senhor tá. bandido fez o serviço. Eu sou de um casal interracial e dupla Grenal. Minha mãe era gremista e meu pai era pronto. Ah, era um de cada lado. Aí, enfim. Tu né, tem a de vez em- representatividade gaúcha. Sejam bem-vindos, então, Simone Rosa, Pedro de Los Santos, Nina Fola e Clarice Ferreira, a galera do Legado Musical. Espetáculo que homenageia, né, e traz aí a memória de grandes compositores aqui da nossa terra. Já aconteceram 3 eventos. Isso. O primeiro do Radamés, depois do Lu- Lupicínio Rodrigues, até fui lá, participei como comentarista, e depois do Giba Giba. Viu um Isso. susto, você que tinha ido lá cantar, Lupicínio. Não. Esse negócio de cantar, eu aprendi sobre a repressão e o estigma com esse negócio de cantar. Como todo mundo, eu gosto de cantar e de dançar também. Mas eu não canto nem danço, jamais, porque eu sou desafinado. E cada vez que eu canto ou danço, tem alguém que diz: não é assim. Aí para não ouvir isso, faz uns 40 anos que eu cortei completamente. Só em casa. Pronto. Simone, abre os Resolvão. trabalhos aí. Como é que foi a ideia do Legado Musical? Do dia que vocês estavam sentados e surgiu fazer o Legado Musical? Na verdade, foi bem interessante, porque tem os editais, né, que saem. Então, a gente sempre fica olhando característica dentro das categorias. E eu já vinha trabalhando com música já há muito tempo. Eu fiz um projeto para a PPH, que depois virou Braskem, que eu misturava, né? Eu peguei a Orquestra Sinfônica, não sei se vocês lembram, teve o Hermeto Pascoal com a Orquestra Sinfônica. Foi um projeto que eu apresentei para a PPH, na época, porque eu queria misturar um pouco aquela questão... Simone, só para o pessoal te conhecer melhor. Qual é a tua formação? O que é PPH? Tá. Na verdade, eu sou publicitária, fiz pós-graduação em marketing, mestrado em indústria criativa e hoje eu faço doutorado de processos culturais, né? Processos e manifestações culturais. Então, eu sou um misto. E aí eu tive muito tempo uma empresa de live marketing e eu desenvolvia projetos para o cliente. A minha preferência sempre foi projetos culturais. E aí, na PPH, que era da área petroquímica... A Copesul. Não, na verdade, é Braskem. Na época A do Luiz Fernando Copesul- Silva de Lima, A depois- PPH era do Pretinho de Moraes, presidente. Ah, a Copesul certo. era outra Era empresa outra, do também. polo No petroquímico. mesmo polo. E até pela característica do Pratini, que era super arrojado, eu consegui aprovar alguns projetos super interessantes, né? E especialmente esse da orquestra, que me lembrou muito o trabalho da Aquários, do Karabicheski, que buscava misturar ou talvez popularizar a orquestra, né? A música sinfônica. Eu não tenho bem o linguajar técnico da música, né? Eu sou publicitária, marqueteira. E aí esse Essa projeto... parte é interessante. Outro dia o Lupinho e o Nando estavam discutindo aí, porque ele passou do sol para o dó.
Eu não estava percebendo nada. Passou, Mas eu realmente, assim, tem Como alguns assim sol e termos, dó? né, Não que é eu sol e uso. chuva? Que história é essa de sol e dó? Mas realmente tem alguns termos técnicos que não é a minha a gente seara. sabe o que é, mas não E perceber aí- o momento em que acontece é outra não, coisa. É que às vezes diz, não é música. Mas aí, aquele projeto em específico, eu apresentei assim, com a proposta realmente de trazer músicos que eu pudesse pegar dentro das obras que fossem orquestradas para colocar com a OSPA. E, na época, a gente fez o Joel Nascimento, Chiquinho do Acordeon, e o segundo foi Hermeto, né? Que aí deu toda uma polêmica e tal, não sei o quê, mas fiquei muito feliz que até hoje eu tenho a carta que o Hermeto escreveu à mão. Nos deixou há pouco. Infelizmente, que ele escreveu à mão para os músicos da OSPA. Linda carta. Bom, mas isso só para explicar que eu sempre gostei de uma forma ou de outra, compartilhar, né? E fazer uma mistura entre conceitos e preconceitos, né? E lendo o edital, tinha um artigo, uma parte que falava de memória do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, valorização de músicos. E quando eu olhei memória, meio que veio, né? Aí eu acho que é aquela coisa bem de publicitário, eu tenho que pensar o conceito e aí, a partir daí, eu desdobro. Veio legado, né? Memória é legado, legado musical RS. Aí eu mandei uma mensagem para o Pedro, dizendo, olha, eu pensei nesse projeto, pesquisei rapidamente alguns compositores e disse, tu entra junto comigo? Aí ele, legal, entro. Eu disse, bom, então pelo menos eu tenho um músico, né, comigo para me ajudar. E aí Eu falo da direção musical. Isso, é produtor. Produção. É. E aí eu disse, mas esse evento tem que acontecer num espaço. Aí eu disse, vamos falar com a Silvana para ver se de repente ela entra com a gente pelo espaço e a gente faz lá. Que é o Espaço 373. Espaço 373. Lá na Comendador Coruja. Aí mandamos. Silvana, olha, a ideia, esse projeto assim, assado, topa entrar com a gente. E ela disse, legal, topo. E aí a gente começou a pesquisar, o Pedro, né, selecionei o Radamés, foi o primeiro, que eu digo, o Radamés, até porque eu também sou professora universitária, e meus alunos, né, desconhecem, na verdade, desconhecem até o Ney Lisboa, né, infelizmente. E aí eu digo, Radamés, quer dizer, vamos trazer compositores que são importantes, não só local, mas que têm uma importância nacional e internacional e que começaram aqui. E aí a gente começou a selecionar e o Pedro até disse, olha, é importante a gente trabalhar com gêneros, né, diferentes, né? Não sei se é gêneros, estilos diferentes e tal. E casualmente a gente trabalhou com 4, né, que são bem diferentes, inclusive públicos diferentes e conhecimento diferente, é óbvio. E aí, o momento que a gente colocou compositores, a gente passou para a segunda etapa, que era a etapa de dizer, bom, agora a gente vai trabalhar com artistas, pesquisadores e músicos contemporâneos. E aí a gente teve a honra, né? Eu não conhecia pessoalmente a Nina, não conhecia a Clarissa, quer dizer, conhecia, né, o trabalho. E aí a gente selecionou pesquisadores e que tivessem um domínio sobre aquele compositor, seja na pesquisa, seja no trabalho musical. E aí foi para o Radamés, a gente colocou o Arthur, para o Lupe. Arthur de Faria. O Lupe, a gente chamou a Nancy Araújo, mais pela memória, inclusive, né, da Nancy. Também. A Igiba, né, a nossa querida Nina Fola, e a Berenice Azambuja, até também com uma pesquisa muito grande que a Clarissa já fazia. Nós estamos gravando na segunda-feira, o programa roda no sábado. Quem está ouvindo agora sábado, nós vamos gravar na segunda. E na quarta-feira tinha o espetáculo, o evento, em homenagem a Berenice Azambuja com a Clarissa. O espetáculo Ferreira. é O Mundo é das Mulheres, com a Clarissa. Então, a gente fechou. E foi muito interessante que, antes de colocar esse projeto de inscrever, a gente falou
com cada um deles, dizendo, olha, a ideia é essa, né? A gente não tinha como comprovar se vai ser aprovado ou não, mas aceita. Ah, aceito! Aceita. Por quê? Porque a gente não seria maluco, né, de apresentar um projeto e depois a Nina dizer não tem interesse. Então, assim, foi muito legal porque todos compraram a ideia. E eu acho que a energia, né, do projeto ela já começou por ali. Que é assim. E como é que foi a escolha da Berenice Azambuja? Eu imagino assim que tem havido discussão. Mas cabe uma cantora regionalista da música gauchesca nesse projeto, que tem, por exemplo, uma figura universal como Radamés, uma figura nacional como o Lupe ou o Giba. Como é que foi essa escolha? E a Clarissa tem digamos assim, uma biografia interessante, porque ao mesmo tempo ela encarna essa homenagem, mas ela também é uma contestadora, digamos, do tradicionalismo mais tacanho. O Pedro pode responder melhor depois. Mas eu diria que também se buscou uma disrupção, no sentido de não homogeneizar. Eu acho ótimo. Aquela questão de isso seria a música do legado. Na verdade, disse isso tudo é legado. É legado. Até eu queria dar né? assim, ó, eu lembro, falaram da Berenice, eu lembro acompanhando o Giba no início dos anos 80, tinha o movimento MPG, e o comum era isso. Então, eu convivi com a Berenice nos camarins, e ela era uma pessoa divertidíssima, ela chegava e o espaço aumentava, assim, nela. E era no show, assim, era Giba Giba, Nelson Coelho de Castro, Berenice Azambuja, Galileu Arruda, né? Galileu Arruda. Nossa, esse nome fazia muito tempo. Sabrito, era outro que fazia. Sabrito, grande figura. Enfim, então, a ideia lá, a origem da tal da MPG era exatamente isso que está falando, é essa mistura de sons, pluralidade. Conta aí, Pedro. Olha, eu acho que a gente estava comentando sobre o Hermeto Pascoal, né? O Hermeto era o grande defensor, cunhou o termo música universal. Música é música, né? A maneira de se dividir isso é um processo nosso, é um processo cultural nosso, mas no fim das contas, música é um grande corpo comum. O legado musical ele não tem a ideia de trazer julgamento à toa de que é o gênero X, o gênero Y. Não, a ideia é justamente abarcar todo mundo no mesmo projeto, defendendo, na verdade, a memória cultural, musical do nosso estado, né? A Berenice, ela é um exemplo muito interessante justamente de uma pessoa que fazia parte de um meio musical que carrega uma série de preconceitos, uma série de pensamentos que, às vezes, passam a impressão de que não é um espaço que vai abarcar bem a figura feminina, que vai abarcar bem figuras culturalmente diferentes do que está se aceitando ali. E trazendo uma figura como ela, como a do Giba, como a do Radamés e a do Lupicínio, a gente traz também artistas que têm uma compreensão completamente diferente entre si, do público, entre os próprios ouvintes da música, né? Eu acho que como essa primeira edição ela justamente tinha esse subtítulo, né, homenagem aos mestres, cada um deles ele é um mestre do seu próprio caminho musical que percorreu, né? O Radamés ele se associa, que é muito interessante, se associa quando se fala Radamés muito mais à figura do Rio de Janeiro, né? Porque ele é uma pessoa que foi para lá e passou muito tempo lá. E tem salas, aqui não existe uma sala Radamés. Eu tenho certeza que tem gente que com legado musical está descobrindo que o Radamés é daqui. É verdade. Sim. E tem gente descobrindo quem é Radamés, né? Também. Aí é duro também, mas é verdade. É cruel, mas é verdade. E Radamés em Ata ele é um caso interessante, né? Ele tem, não sei se mais de uma, mas tem uma grande sala chamada Radamés em Ata, e aqui, até onde eu conheço, não tem. Lupicínio teve um espaço, mas também existe uma luta constante para reafirmar que essas figuras culturais importantíssimas vieram daqui, né? E é uma questão que vai num lugar, para mim, diferente dessa afirmação boba de não, é daqui, é da nossa terra. Não é bem assim. A questão é daqui, e vocês sabem que é daqui, vocês sabem que veio, às vezes, de um bairro do lado do teu, vocês sabem que a pessoa não só era artista, mas ela tinha uma vida, ela deixou filhos, ela deixou histórias, ela deixou... O legado musical, ele vai além só do produto musical, né? Ele questiona também
a pessoa Giba, a pessoa Lupicínio, a pessoa Berenice e as implicações que essas pessoas causaram para os amigos com quem conviveram, etc. Né? É uma ideia que vai além e que a gente justamente quer expandir até em futuras edições. E a escolha de que Lupicínio, por exemplo, seria em ritmo de jazz, foi tua? Não, a escolha foi justamente da liberdade que a gente deu para os pesquisadores e para os artistas que conceberam o show. A gente escolheu um time em que a gente contava e confiava muito, né, no taco, vamos dizer assim. E foi uma ideia que a gente, discutindo, eu e a Simone, pensamos, não, a gente quer dar liberdade para que cada artista, como cada um deles é diferente entre si, né? A Lupicínio é diferente do Giba, e a Nancy é diferente do Arthur, e a Clarice é diferente da Nina. Não faz sentido a gente dar um roteiro para esse, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, cada artista tem a sua independência para formular o show que quer, na maneira que quer, né? Agora, É interessante, né? O Lupicínio já foi gravado de todas as formas, né? E aqui tem trajetórias bem diferentes. Por exemplo, a Clarice é de Bagé. Entendi. De Bagé, passou pela música erudita. E de Bagé não é de Bagé, é de Bagé. De Bagé. Eu não sou de Bagé. Nem eu sou de Bagé, mas Você é de Bagé, é de Bagé. Não, mas quem é de Porto Alegre é de. É de Porto Alegre. É de Porto Alegre. Quem é que é de Porto Alegre aqui? Tu és do Menino Deus. Eu Menino Deus Partenon. Isso. O Pedro é de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre. Eu sou de Nova Prata, como eu digo para meus alunos, New Silver. Né? E eles dizem, New Silver. E aí eles ficam... Né? Clarice, como foi passar do aprendizado de música erudita para os CTGs? Tá sabendo da história? Berenice Azambuja. Ele te leu. Não, Não, então a recíproca é muito verdade. Eu tô até honrada de estar na mesa aqui com vocês, né? Porque é um prazer enorme estar fazendo parte também dessa história hoje, assim. Pra mim é muito louco. Vim lá de Bagé, comecei a estudar violino lá e hoje tá vivendo isso, né? Tá fazendo, às vezes a ficha não cai, tá fazendo um tributo a Berenice, gente. Sério, é sério isso. E tamo fazendo. E pra mim foi um processo, assim, acho que bem longo já, né? Eu já tô na música faz um tempo. Comecei com 16, já tô com quase 40. E sempre fui dedicada à música, assim. Só que aconteceu esse episódio que mudou bastante a minha vida, que foi ser convidada, quando eu já estava na graduação em música, lá em Pelotas, a tocar, né, nos musicais de CTGs, como um trabalho, assim, remunerado. E fui, me envolvi totalmente, eu acho, com o tema, com aquele campo, porque também começou a se tornar um campo de pesquisa para mim. E transformou totalmente, eu acho, também a minha forma de tocar, né? O primeiro ano que eu toquei em CTG, eu me desenvolvi muito, assim, porque a gente tocava muito todo final de semana, e depois no outro ano eu já comecei a tocar em festivais nativistas, toquei também durante uns 10 anos. E para mim, eu acho que veio a riqueza da música popular, né? Daqueles encontros que se dão ali naquele espaço. E mesmo sendo das danças tradicionais, que também tem uma rigidez super forte, mas também se dava muito através da oralidade, porque não tinha exatamente uma partitura dos arranjos, então eu já comecei a ter que me virar, né? Nos 30, assim, para tocar violino, num outro contexto também, né? E aí, nesse caminho, eu fui conhecendo também o violino popular, as formas de tocar, a improvisação, outras coisas que só na música de concerto acho que não abarcava tudo isso. Mas é comum, Clarice, em CTG, assim, ter o violino, ou foi uma coisa meio nova isso? Pior é que apesar de não ter muitos, né, como tem gaiteiros, obviamente, mas hoje em dia tem bastante também. Sempre teve, eu acho, fases que tinha mais, fases que tinha menos. Mas o violino é considerado um instrumento típico da cultura gaúcha, dentro do tradicionalismo. O MTG não recusa o violino, recusa o como violino. recusava, sei lá, a guitarra elétrica. Exato. Então, e também muito inspirado na rabeca, né? Até uma vez eu encontrei o Paixão Cortes no Galpão Crioulo, lá um tempão atrás, tocando com um CTG, eu tava. E ele me olhou assim, tem um texto no Gauchismo Líquido que fala sobre isso. E ele falou, uma rabequista. E eu tava rabequista por causa da rabeca, mas era um violino. Mas tudo bem, a gente entende que sempre se busca o passado também do instrumento, né? Enfim, então... E tinha muito rabequista aqui no Rio Grande do Sul. Isso é uma pesquisa que ainda quero fazer, assim. É mesmo? A família do Zelito, meu amigo compositor, também, que é do Terno de Reis. O violino está muito no Terno de Reis. Verdade, então, o violino é um instrumento super presente, assim. Como acompanhador também do canto, assim como a rabeca no Nordeste, né? Então, já tem um contexto do violino na música popular. Então, E como é que tu chegaste na Berenice? Então, eu cheguei na Berenice quando eu comecei a estudar sobre a questão do machismo na música. E eu
comecei analisando as letras das músicas, né? Escrevi sobre isso, sobre o Festival da Barranca, que não é proibida a presença de mulheres, um festival que acontece há 50 anos e é um festival de composição. Aí eu fui juntando as pecinhas assim e vendo também que não pode ir as mulheres no festival de composição porque se entende que as mulheres não compõem, né? Nesse período, assim, até hoje ainda tem gente que pensa, né? E aí isso foi um tema que eu acho que me motivou, né? Eu também era uma das poucas mulheres a tocar nos festivais, assim, na época que eu toquei. E hoje não mudou muito, infelizmente. Apesar de ter mais gurias aptas para tocar e prontas ali para entrar nesse mercado, ainda há uma resistência muito forte, né? É um mercado super potente, principalmente profissionalmente, financeiramente, né? Tem quase todo final de semana tem um festival nativista com verbas públicas, vamos falar disso. Né? Tipo, teria que ser mais aberto. É uma discussão, enfim, foi o tema da minha dissertação de mestrado, foi os festivais. Acaba entrando nesse contexto que a gente estava falando também, que é o projeto, né? Que a música não é só a música, nunca é, né? Eu sou etnomusicóloga, então, tipo, a música sempre tem um contexto onde ela está inserida, a música não é uma linguagem neutra. A gente entende, claro, o conceito de música universal do Hermeto, que ele bebia de todas as culturas, mas a gente sabe como também a música existe discursos de preconceito, de uma coisa que é legítima, outra que é subalterna, né? E a história das mulheres na música do Rio Grande do Sul acho que passa muito por esse espaço, porque... A tua dissertação foi defendida onde? Foi aqui na URGS. Na URGS, em que área? Na etnomusicologia, na música. Certo. E o doutorado também na etnomusicologia, mas eu fiz na Unirio. E aí estudei as questões de mercado relacionado ao regionalismo, né? A música regional. Eu fui para um lado mais mercadológico. Mas eu acho que esses lugares, assim, né? Que são espaços de poder também que vão definindo o que é a música gaúcha, né? Esse é um ponto-chave, eu acho, da minha pesquisa e da minha visão, né? Como tu falou ali, a minha visão crítica que eu trago, assim, sobre isso, né? Sobre esse tema. E aí eu comecei a ver a Berenice, né? Conhecer mais a obra dela como uma compositora que ganhou um super espaço e ela é reconhecida em todo o Brasil, né? Eu estava conversando com um colega que é do Rio Grande do Norte e conhece a Berenice. Então, tipo, teve uma projeção, gravou 17 álbuns. Então, o que mais que ela tem que provar que ela é uma compositora, né? Tipo, e ainda tu vê, sei lá, se dá um Google, assim, procura compositores gaúchos, talvez ela não apareça em algumas listas, né? Nos compilados, ela nem aparece, não aparecem mulheres, né? Quando aparece uma mulher, eu acho que ela aparece, assim, nesse contexto como compositora, porque ela era compositora e deixou uma obra imensa. E ela também tem uma característica dessa questão controversa, assim, sobre a questão de gênero, né? Porque ela foge bastante do estereótipo da prenda. Então, quando eu e outras amigas, a gente tudo começou a pensar na Berenice meio junto, foi um inconsciente coletivo, assim. A Ana até ia pesquisar ela no mestrado. A gente já tinha a ideia de fazer um tributo a ela, a gente chegou a mandar para alguns editais também, já tinha o repertório, já tinha pensado assim, tinha o desejo de fazer. Porque realmente tem músicas que são também, que coisificam as mulheres, ela tem uma fase da música de baile que tem músicas também com letras de cunho machista, né? Também, recentemente, as pessoas têm usado a música dela, né? É disso que o velho gosta, churrasco, bom chimarrão, fandango, trago mulher, como um exemplo de uma música machista, né? Eu não fiz isso no meu texto, eu não citei a música dela porque tem outras bem piores, também acho, mas sim, tem uma questão de coisificação e a complexidade de abordar essa personagem. Cada vez que eu conto que a gente está fazendo um show, vem uma história, que nem tu contou agora uma, sempre vem. E vem umas histórias também, que ela era uma pessoa polêmica, que ela gostava de briga, que ela fugia de um estereótipo, assim, né? E é louco também quando a gente fala num contexto de mulher dentro do regionalismo, é muito fácil cair num estereótipo. Eu acho legal trabalhar com a imagem dela, que realmente ela quebra tudo que a gente já viu, né? Tanto nas vestimentas, nas temáticas das músicas. Tem músicas que têm uma coisa mais telúrica. E nesse repertório específico, assim, eu fiz uma seleção das músicas mais empoderadas. Porque ela fala da mulher cavalheira, ela fala da mulher de ferro, da prenda missioneira. Essa mulher que é do rodeio, que faz o que quiser, que mete banca, que também dá-lhe pau se precisar, ela fala também. É as mais empoderadas, assim. Que foi um recorte que eu acho que deu para fazer, trazendo para uma leitura de 2025 da Berenice, né? Que eu acho que até o próprio nome, né, do show é O Mundo é das Mulheres. Eu acho que sintetiza que é uma canção que ela cantava, né? Que tem uma melodia muito parecida com o Churrasco, Bom Chimarrão. E ela... O mundo é das mulheres, pra elas tiro o chapéu,
Homem que bate em mulher não pode ganhar o céu. E ela cantava isso no Galpão Crioulo, assim, já abordando esse tema, entre Olha, outros, né? Interessante. Uhum. É. E a Nina, Nando, a questão é as africanidades, Sempre. inclusive no mundo acadêmico. Né? Tu és professora na URGS? Eu ainda Fez não. uma dissertação em sociologia, mas vai ser. Vai ser. Eu acabei Tem que ser, de me boa. doutorar em, Acabou de em beleza, sociologia. A minha carreira é no departamento de sociologia lá da URGS, né? E eu entrei e saí produzindo artigos, né? A dissertação e a tese sobre feminismos negros e a tradição do batuque aqui do Rio Grande do Sul. Aqui eu trabalho aqui no programa de pós-graduação em comunicação da PUC. Nós temos um colega... O Davidson, acabei de que encontrar encontrasse com ele. É amigo e trocamos muitas figurinhas. Agora, o Giba, eu não lembro se eu saberia contar pessoalmente um episódio de preconceito racial, assim, pessoalmente, assim, direto, né? Mas era visível na indústria musical da cidade, em relação a outros compositores da mesma época que ele. Inclusive, quando o Giba morre, né, eu falei muito isso, né? Eu disse, pô, né, tinha morrido um pouco antes, um cara que é um gênio, que eu adorava também, o Nico Nikolaevski, né? E a cidade se mobilizou. E a do Giba, a gente se mobilizou. Os amigos, o Edu, a cidade não se mobilizou. Né? E eu acho que hoje o mundo debate muito mais, encara muito mais isso. Talvez hoje a indústria olhasse de uma outra forma, né, para o Giba. Sim. Né? Talvez hoje ele tivesse muito mais impacto, muito mais relevância do que ele deveria ter tido, mas naquela época era bastante fechado, me parece. E a Loma, né, que foi a minha convidada e que cantou lá, ela trouxe bastante esse ponto, né? De que ela tinha ele como um amigo e como um ponto também de suporte, assim, porque também ela, né, como uma cantora, tem uma carreira muito solitária e muito também disruptiva, né, nesse campo, né? Também como mulher negra, né? E fiquei pensando, né, quando estava falando sobre a Berenice, que sabe-se lá se ela não construía o fandango para cantar o Mundo das Mulheres, né? Porque são... E por que eu digo isso, né? Porque eu hoje vendo o Giba, porque assim, dá para entender que a pessoa construiu a sua carreira à medida do que ela pôde, né? Né? Assim, vai colocando as suas composições e os seus trabalhos na medida que é aceitável. Hoje a gente pode fazer, né? A Clarissa já viveu situações de terminar uma música em algum espetáculo que a gente toca juntas também, né? Das pessoas não aplaudirem. Assim, de ter um silêncio total. Isso quer dizer, a gente tem a possibilidade de viver isso com dignidade. Né? Dizer, nós estamos sabendo que a gente está falando aqui é sobre o machismo, né? Que a gente está lidando contra isso. Mas a gente tem um monte de gente que nos contrata por isso, né? Agora, digo assim, do Giba, né? Se ele fosse contundente, tão contundente como eu sou na minha carreira das africanidades, da denúncia do racismo, não sei se ele, no tempo dele, teria, né? Inclusive, o espaço que ele conseguiu ter, né? Tô falando isso porque eu sou filha de um outro cara contemporâneo a ele. Inclusive, a última vez que eu vi o Giba, eu vi eles juntos, né? Meu pai. E o meu pai era um militante, e o meu pai é totalmente invisível nessa cidade. Também fundador da Praiana, também músico, né? Enfim, um homem de coletividade. Qual é o nome dele? Meu pai é o Pedro Cunha, Pedrinho Cunha. Também fundador da Praiana, Ju. Também fundador da Praiana. Meu pai foi presidente do Trevo de Ouro. Escola da minha família. O meu pai teve o grupo Carnaval Trevo de Ouro, falou de Zumbi em 1968, enfim, várias coisas, desenhou, enfim. E aí eu entendo, assim, essa trajetória do Giba. E o Giba, eu conhecia ele por conta dessa vivência, né? A minha família ainda mora na Ilhota, a família do meu pai ainda mora ali atrás do Teatro Renascença, naquela... E ainda chama de Ilhota. E ainda chama de Ilhota, né? E o Giba sempre foi uma figura que era conhecida por nós, né? Mas eu não cantava ele.
eu não vivia isso. E os meus primos tocavam no Bambas da Orgia Supapo. Eu sempre convivi com aquele instrumento, né? Que o Bambas da Orgia era uma escola que tocava muito supapo, né? Eu só fui, assim, adentrar o universo do Giba ali por 2015, porque eu também moro fora, estudo música, estudo percussão popular no Rio de Janeiro. Volto, e aí eu volto para o Sopapo Poético, né? O Giba era ainda vivo ainda. E o meu grande amigo, companheiro, que é lá do Sopapo, Vladimir Rodrigues, tem um Sopapo. E um dia, até mostrei aquela foto, né, que é, eu vou tocar o supapo, aquele dia é a primeira vez assim, que eu vou experimentar aquele instrumento, e eu estou posicionada num quadro que o Sopapo Poético tem do Giba, né, então tem uma foto minha com o supapo e do Giba com o supapo. E depois a gente vai ser pedido, que eu e o Vlad temos criamos o Afroentes, eu e mais outras pessoas, por óbvio, eu e o Núcio Tocubó. E aí a gente insere o supapo. E aí alguém nos pede para cantar uma música do Giba Giba. E aí eu escolho outro um. E outro um, a gente rearranja ela, assim. Canta um pedacinho só dela. Um só depende do que faz, outro só pende para o cais. Um caminhar, outro parar, outro pensar, outro sonhar. Um infinito para levar. Que lindo. É lindo, né? É lindo, é lindo. Eu adoro essa frase, e aí por isso que eu escolhi o infinito para levar, né? Que é o nome do show. E aí eu fui fazendo essa música, eu fui tocando até que no projeto Yalodê a gente grava. Eu tenho gravado ela com o Edu tocando supapo. E é lindo, assim, eu acho linda essa versão que a gente... E eu acho que eu nunca mais vou me desfazer do outro um, né? E quando veio a proposta de falar pro Giba, eu disse, nossa, mãe, né? Que responsabilidade, porque... Enfim, né? Ele é uma grande figura, né? E quando tu olha o repertório sendo tocado, né? E aí eu também trouxe... enfim, é muito legal essa proposta de chamar pessoas e a gente pensar diferente. Cada um pensou diferente o seu show, né? Que, na verdade, os diretores musicais é a gente mesmo. A gente pesquisa e a gente faz. E eu, no início, até pensei em fazer... E o que eu fiz com outras músicas, mas demandava muito tempo e eu estava terminando a minha tese. Aí eu disse, não vai dar. Não é agora. E aí eu me lembrei que o Edu toca as músicas do pai. E acho que não só a cidade não conhece o Giba, como a cidade não conhece que o Edu toca as músicas do pai. E tem poucos registros fonográficos também, né? O outro ele foi um LP. E aí eu só consegui acessar ele em forma digital porque eu vou esquecer o nome do que é também um comunicador, que é lá que é da rádio também, FM Cultura, que fez um especial. Demétrio. Demétrio. Xavier. Será? Acho que não foi o Demétrio Xavier. Beto Xavier. Também eu vou Xavier. me lembrar. Se eu tivesse com meu celular aqui. Mas eu vou me lembrar do nome dele. Ele fez um especial e nesse ele digitalizou um LP, mas não está no Spotify, que eu acho que é uma questão... Quem fez muita coisa boa lá foi o Paulinho. Sim. O Paulo Paulinho Moreira. Moreira. Eu falei com ele, eu vou me lembrar da figura que fez. O programa do Paulo Moreira era fantástico. Fantástico. A Hora do Jazz. Era jovem. A Hora do Jazz. Falando em tudo isso, em disco principalmente, o primeiro disco da Clarissa Ferreira se chama La Vaca. La Vaca. E tem um single, né? Que foi E o violão está ali com ela para cantar uma música. Eu quero dizer que eu participei do La Vaca. Né? Então, Maravilhosamente. Nós somos amigas há muito tempo, né? Desde 2019. Acho que sim, né? Nós fizemos uma residência juntos. Mas uma coisa, só nunca mais nos complementando deixamos. o legado, a gente vai fazer agora, eu estou em contato com educadores sociais, né?
para poder, pegar... Porque quando a gente fez o mini documentário, ele tinha o objetivo, inclusive, de passar as informações para quem estava assistindo o show e não sabia nada, né, do compositor. Então, agora eu tenho contato com as escolas públicas municipais, que é assim, com um mini documentário para os educadores, né? Talvez a gente consiga, né, amarrar com quem pesquisou sobre aquele autor, que é para poder, o compositor, que é para poder, vamos dizer, aí sim, compartilhar com a sociedade, com os jovens, né, que estão aí nas escolas públicas. Que era antes da Clarissa tocar, era justamente o conceito principal do projeto, né? O evento, depois que ele acontece, se ele não deixa um produto, ele também se perde. Né? O mini documentário, assim como a gravação, esse tipo de coisa, a gente está tentando justamente transformar esse projeto numa coisa que deixa também uma memória ali. Fica né? um legado do legado. Um legado do legado. E as outras edições vêm também, e a gente quer replicar esses eventos em outros lugares, mas o fato da gente ter um material... eu acho isso ótimo, porque hoje todo mundo procura, né? E nem todo mundo pode estar na cidade que o legado está, né? Exato. E é lindo, hein? Eu esqueci de dizer, tá muito bonita a produção do vídeo, muito legal. Me deu muito orgulho de ver, porque a gente teve que pesquisar, né? É importante dizer, né? Fazer esse texto, né? Pensar junto. Simone e Pedro foram bem incansáveis nisso, mas eu acho que é isso, né? A gente meio que deu uma afofada na terra que estava meio assentada desses nomes, né? Fiquei bem feliz. Vai tocar para nós, Clarissa? Vou tocar então Pampa, que é uma... Esse disco, Lavaca ganhou o Açorianos Melhor Disco Regional ano passado. E também essa canção que eu vou tocar agora também ganhou alguns prêmios. E é uma canção que eu canto no álbum com o Vitor Ramil. Se chama Pampa. Foi inspirada falando sobre a ameaça das mineradoras no Rio Grande do Sul, questão ambiental. Plana um avião entre antenas de alta tensão, ornando os tons do couro, paleta Pantone, estampas Poá. Um pássaro pode roubar o território de outro pássaro, imitando seu cantar. Códigos de barra, sombras vivas de eucaliptos, folhas, painéis de energia solar. Fechou o tempo, virou noite, esfumaçando sombras pelo ar, pálpebras do céu. Roundup que nos ronda a ruidosa raiz, adaptada por mãos de mau santo. A pampa vai virar agreste, cinza ou azul celeste, chumbo no delta do Jacuí. Caminhos que se vão, corpos que cruzaram a imensidão, amanunciando barro, alastrando pólen, semeando o chão. Marcas sempre vão ficar em cada palmo desse passo, sob os pés ao caminhar. Garças e capivaras em meio às águas soltas ao vento renovam esperança, abrindo cancha para o que virá. Mãos que rebordam a terra onde brota a raiz, dão sombra para se asilar. Deixar soar a pampa todo o seu matiz de aguada e plantação, acalanto. Tudo canta por viver, como as águas aqui além do Amanda ao cair. Pra pampa não virar agreste, nem cinza ou azul celeste, salve o Jacuí.
ver violão, ele já fica louco para tocar. Já quer tocar? Vamos tocar então. Outro dia, ele e o Lupinho... É bom tocar? Olha, tá até se coçando. Não, eu não Mas toco tu tava violão. tocando também ali. Não tem Tava como, tocando não também. tem Tá como. vendo ali? Já eu segurando aqui na perna pra tocar na mesa. Tem no roteiro do Giba lugarejo, feitoria? Claro. Tem a banda. Claro, a gente tinha que reorganizar para um show de 45 minutos, né? Mas a banda Lugarejo, né? Que é a banda que o Edu forma, né? Ali. Eles tocam lugarejo como música principal, assim, e a gente escolheu ali. Na verdade, eu troquei muito com o Edu e ele escolheu, assim, as músicas bem... As mais conhecidas, né? As 10 mais. Interessante, Lugarejo foi gravado por várias pessoas, né? Tem várias interpretações. Várias. Mas tem pouquíssimos registros nas plataformas. E Do Taci... Giba, assim, tem, assim, o show do Marcel Delacroix com a Simone Haslan. Aí tem outros que eu tentei localizar. Eu acho que no álbum, no MPG, o Giba gravou foi Pois lugarejo. tu falou MPG, eu me lembrei, eu acho que álbum, sim. E a Luma cantou Taci, que foi gravada Taci, também pelos Ramil. Ramil, né? Pelos irmãos. Mas é isso, né? Tem no YouTube, né? Também, quando eu fui fazer a pesquisa pro Outro que eu também me liguei nisso, né? E a pessoa do Giba é muito interessante. Assim, a gente conseguiu, eu e a Simone, a gente foi até a casa da Sandra Narciso, que é quem detém o gigante acervo de coisas que ele fez. E é muito interessante porque foi quem a gente mais conseguiu ver materiais, né, físicos, manuscritos e coisas. E o Giba, ele tinha uma coisa muito interessante. Não foram não foram dois, foram dezenas. Às vezes tinha uma anotaçãozinha de um número de telefone de alguém e embaixo tinha uma frase maravilhosa. Então ele tá lista de supermercado, maçã, pão, não sei o quê, daí ele joga uma filosofia daí infinito embaixo. para levar. Daí embaixo segue, assim. E daí tu pensa, pô, era tão natural Ele para ele. formando a assim. banda, né? Tinha, daí tinha desenho. Lista Daí ele... de supermercado. Incrível. Tu vê que Ai, o que o que Edu delícia. comentou rapidamente, né? Que ele tava sempre à flor da pele, assim. O Né? Giba era E um galanteador, ele escrevia nos bares ali no guardanapo, né? Ele fazia músicas, legal, que eu tava te olhando, pensando em ti e tal, entregava. Era... o Giba ele era muito sedutor, o Giba. As pessoas se atraíam muito por ele. Sim. A figura dele era muito sedutora. Sim. Foi enfim, publicamente digo que foi uma honra, assim, estar perto dele. E acho que a gente conseguiu dar um clima muito dele no show. Assim, foi um show, foi uma festa, né? A gente estava festeando aquele dia. Foi muito legal. E eu estou muito satisfeita por esse trabalho. Os músicos, o Edu, Nossa, a Sandra, muito feliz. o Mateu Correia, sabe? Todos estavam assim, emocionados até pelo resultado e pela receptividade. Exato. Aliás, Estavam felizes. uma coisa que tem que se aproveitar para dizer é que o Espaço 373 está muito legal. Está Isso é muito incrível. legal. Muito interessante. Sabe? Eles reformaram, né? Duplicaram. Duplicaram. Então ficou realmente... Tanto é que o primeiro show do Radamés foi praticamente abril, porque o Espaço 373 assim, foi finalizado, vamos dizer, na terça. E quarta-feira teve o evento. Claro que a gente estava, né? Apreensivos. Apreensivos. Mas deu tudo certo. assim, o Deu muito primeiro certo. Radamés foi o primeiro show que abriu. Eu fui lá uma vez, era um instalação. show da Glau. Mas ainda era o espaço anterior. Reduzido, né? E agora, Sim, quando eu voltei lá para... A reinauguração foi tá eles fizeram a muito reforma grande, muito legal. junho, julho, agosto. E tanto é que a gente tinha pensado inicialmente fazer agosto, mas por garantia a gente puxou para setembro. E aí até o Arthur, né, de Faria comentou, maior orgulho fazer o projeto, o primeiro show do projeto, no primeiro espetáculo de abertura. E tava uma
lindeza o show do Radamés, assim. Maravilhoso. De uma Olinda delicadeza. Ah, Olinda. Que privilégio vocês ouvir a Olinda. Mas assim, Tiago os Colombo tinha um músicos, time tudo. maravilhoso, Time Matheus Kleber, o Albornoz, O Albornoz sabe? Tava toca demais. E, Né? e fora isso, né? A gente também o projeto ele não só está reunindo os pesquisadores que estão em Cabacena, mas está reunindo uma galera do meio da música, que era sempre a intenção que a gente tinha, né? A gente cogitou muito brevemente a ideia de ter uma banda fixa, mas daí a gente pensou, não faz sentido. Faz muito mais sentido a gente botar esses artistas que têm um domínio musical escolherem e justamente... Nando, tu sabe muito mais, né? Que falam que a cultura não movimenta. Pô, um projeto pequeno no sentido de verba, né? Um projeto limitado pela verba do edital. A gente contando os músicos, né? Os pesquisadores, a equipe Beck, técnica, né? tem quase 40 pessoas envolvidas. Sim. Né? Então, E agora, assim, qual é o desdobramento, Simone? Agora, Eu também tem quero outras saber. etapas, são vários. outros- Na vamos verdade, agora? fora essa questão com as escolas, né, que a gente está trabalhando, a ideia é a gente tentar pegar os projetos, os shows que foram feitos para o legado e buscar, vamos dizer, um apoio para fazer, de repente tem, né, outros festivais, outros editais, que é para levar ele como está. Mas também em outras edições, com outros estados, em outros estados, né, a gente está mais ou menos trabalhando, né, eu, Pedro. A ideia, na verdade, é um projeto versátil, né? Inclusive, o próprio Legado Musical RS pode ser feito em dezenas de outras edições, homenageando muitos compositores, Tem muitos, chamando tem muitos outros artistas, né? Assim como pode acontecer em qualquer outro lugar do Brasil. Também eu morei em Fortaleza por 3 anos. Isso é um fenômeno problemático do Brasil. Por isso, então, que quando a gente coloca teu nome no Google, aparece Fortaleza. Aparece Mapa Cultural do Ceará, talvez. Pedro de Los Santos, Ceará. Aparece. Mas, Pedro, quando fala em fazer em outros estados, não seria o legado RS, seria o daquele legado, estado. o legado musical Ceará, o legado Legal. musical, inclusive pegando regiões, né? Sim, Por pegado exemplo, da região. Em Fortaleza existe um fenômeno muito, muito interessante de muitas pessoas de Fortaleza que esquecem que Belchior é de Sobral, né? Belchior é cearense. Sim. Tem gente que acha que Belchior é carioca. Tanto é que o O museu... Juremir né, sabe bem do Belchior. A casa, Belchior a é com o casa de Juremir. cultura, é casa de O grande cultura, né, do Belchior. Belchior, lá em Sim, Fortaleza. o Centro É um- Cultural Belchior. Sabe que eu fiquei, eu achei que eu estava entrando no couvert, sabe, tipo, tá, e agora eu quero ver as obras. Não, é uma sala É um Centro Cultural do pequena, Belchior que não reúne nada do Belchior. Nada. Meu maior arrependimento foi não ter ficado um mês com o Belchior. Eu fiquei pensando, por que eu não fiquei um mês com o Belchior? Sem acaso, assim. Sabe, Eu fui legal com o Belchior, eu não conheci pessoalmente ele, mas eu vi, ele estava ali, logo ali, ele e a mulher dele, no saguão nós ia pegar um voo. Sim. Daqui a pouco a mulher dele veio até onde eu estava, veio falar comigo, né? Fiquei pensando, bom, resumindo, ela queria trocar o lugar porque ela estava longe do Belchior e ela queria ir do lado, se o Belchior podia trocar. Sim, a mulher do Belchior, né? Era uma ordem também. Olha, pega aqui, né? Eu vou fazer. Sabe que eu fiz um trabalho social quando eu morei no Rio de Janeiro com meninos percussionistas da Mangueira. E aí o meu ex-companheiro que morava lá, ele tinha feito uma versão, inclusive foi um trabalho acadêmico dele com As Rosas Não Falam, do Cartola. Sim. Pasmem. Os meninos não conheciam As Rosas Não Falam. Então, assim, esse fenômeno... Menos de quê? 3 anos de idade? 4 anos? Não, eram adolescentes. Nós estamos nos aproximando do final do programa. Tem que fazer uma pergunta para a Clarissa e para a Nina, que é a seguinte. O Rio Grande do Sul está menos machista e menos racista? O movimento tradicionalista gaúcho está menos machista? Não sei se eu tenho muito local de fala, eu não tenho mais participado do movimento tradicionalista. Tive uma conversa num debate com o vice-presidente do MTG, ele parecia super empático às coisas que eu falava, assim. O que também me assusta um pouco, porque a gente precisa de ações, a gente não precisa de ok, é isso aí, né? Está acontecendo um movimento muito forte, assim, ter começado a escrever até sobre isso, sobre essa volta ao gauchismo, de várias pessoas fazendo as pazes com o gauchismo, festivais, né, também trazendo essa temática aí e tal. E eu não sei, eu fico com essa cara que a Nina tá, assim, tipo... Sim, porque eu vivi uma vocês experiência. já leram o Juremir Machado? Vocês já leram... Eu sou essa pessoa, né?
E aí eu fico, não quero ser a chata do rolê. Vamos lá, vamos amar. Pagando pra ver. Mas vamos ler, né? Vamos estudar as coisas. Não é só agora vamos botar bombacha e tá tudo ok. Eu fui para Piratini semana passada com uma peça que eu estou trabalhando como percussionista e falo. E é uma peça que fala sobre racismo. E foi num evento tradicionalista, assim. E esse evento levou várias outras expressões negras, assim. O Afrosul foi... Cara, assim, parece um acolhimento, mas na hora que a gente está executando a coisa, não é. Né? As pessoas não, as pessoas não estão olhando, as pessoas, sabe? Daí aí tu fica nesse jogo que é o quê? O que está acontecendo aqui? Por isso que eu tava com essa cara, porque assim, o que está acontecendo? E depois, muito bom, mas assim não é para ser muito bom. A gente veio aqui denunciar, né? Chagas sociais, não é para dizer muito bom, é para dizer nossa, isso pegou. Então assim, refletir. Então assim, se não pegou desse jeito, a gente ainda precisa caminhar. Vamos seguir assim. Isso! Mas, legal! Quase desse jeito. Tamo junto! Aí, assim, é difícil. Eu acho que, como a gente falou, esse caso do não aplauso que a gente teve foi quando... Foi com a minha música lá. Isso, Mas foi... O que é isso? Onde é que aconteceu isso? Que episódio Era um evento particular. Foi um evento particular, né? E era um evento do Dia da Mulher e a gente foi chamada. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu as dinâmicas e disse, nossa, eu acho que será que elas tinham certeza? Será que elas sabiam exatamente quem ela estava contratando? E aí, foi na tua música, né? Foi, eu não estava, né, nesse tu não dia, tava, mas verdade. foi na minha música que fala, eu que me rendo desse destino de prenda. Isso. E aí a gente terminou a música, era um salão de festas com 250 pessoas. E ninguém aplaudiu. Mas era uma Era um jantar. Vocês ou a música era agressiva, eles se sentiram... Eu que me renda desse destino de prenda, contemporânea, geisha gaúcha, dar-se feito oferenda. Era bem direta. Essa música sempre teve no show, a pessoa que chamou... Sim, e eu canto também a Dona Quixota, né? Eu canto a Dona Quixota. Da né? Isabel Nogueira. Então, assim, também, ali, eu acho que foi essa e depois não. Desconforto. Isso, assim, aí chegou uma hora que... E não aplaudiu nenhuma das duas? Não, a Dona Quixota eu acho que até que aplaudiu. Fez mais sucesso. Mas a dela, nada. E aí a gente ficou assim, sabe aqueles 2 segundos? Tá, e vamos tocar outra, né? E vamos seguir, porque é trabalho. Quando eu terminar de cantar, vocês aplaudem. Funciona assim, ó. Quando termina... Vamos ensaiar. Eu terminei, vocês agora aplaudem. Mas é isso, porque a gente ainda, né, causa essa estranheza. E vou dizer, foi um município... Dona Quixota que Que chata! Enfrentar moinhos, matar leões, honrar as mulheres que vieram antes, apoiar irmãs, defender a sua vida. Gozo, não gozo. A escolha é sua, mas te digo, ai, vale a pena. Vale a pena. Da Isabel Nogueira. Da Isabel Medula. E é isso, né? Foi em Sapucaia, né? Enfim, foi da região metropolitana. Então, assim, a gente não está falando de pessoas que não estão aí conectadas, né? Com as coisas. Então, assim, eu acho que o Rio Grande do Sul... Acabei de escrever, estava falando isso, né? Escrevi alguns textos sobre o Rio Grande do Sul, por isso que eu citei a Clarissa. E sim, o Rio Grande do Sul ainda é muito racista. Muito é machista. assustador, né, Jeremy, também, o fato de, mais uma vez, eu acho, em pleno 2025, essa identidade está sendo reusada, eu acho, pelo mercado, sem uma reflexão, porque o mercado... Tu discutes muito essa questão da identidade, né? Uma revisão dessa ideia de uma identidade, no caso, gauchesca, ou uma identidade gaúcha. Sim. Como é que isso é recebido? Pelas pessoas que frequentam, que vão... É complexo. Tem primeiras prendas do CTG que já leram meu livro, gostaram, porque tem essa pesquisa sobre as mulheres, enfim, que eu acho que entra numa questão. Mas também temos várias críticas, né, que a gente recebe. Várias perseguições também, assim, né, Nina? Então, sabemos que incomodamos visões mais conservadoras, assim, né? Porque também o que a gente traz... Todos os textos do Gauchismo Líquido têm as referências bibliográficas, né? O que estou falando. Clarissa. É o meu livro aqui, Gauchismo Líquido.
Fala um pouquinho dele, antes de a gente fechar. Reflexões contemporâneas sobre Gauchismo líquido é legal, é Bauman, É Bauman, para interpretar o gauchismo. Exato. Eu diria assim, é punk. Totalmente. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente acabou de passar 2 do minutos. 20. Rapidinho também, que é uma discussão que eu tenho feito dentro do movimento negro sobre também a única história do negro gaúcho, que é o lanceiro negro, Aham. assim, sabe? Tô aqui querendo tensionar também, existe essa presença negra nos campos, enfim, eu acho que deve ser. Existe essa história de genocídio, de um grupo negro que foi o evento, né, da Batalha de Porongos, mas não é somente essa identidade negra que existe no Rio Grande do Sul, né? Eu sou uma pessoa da cidade, então estou Agora, só colaborando com pegando outras rapidinho, histórias. eu estava fazendo pesquisa do doutorado e estava falando de Porto Alegre, né? E aí diz, fundada pelos imigrantes e tal. E na verdade, a açorianos. grande... né, alemães, portugueses. E aí tem uma questão crítica, né? Dizendo assim, tá, mas e antes? Né? Então, onde é que estão os índios, os negros, que já habitavam aqui, né, a cidade? Mas é praticamente um apagamento, E não quando existe. se fala, então, no primeiro texto se fala do dessa Gauchismo Líquido, formação. fala sobre isso. Quando se fala no indígena, se fala como se não existissem mais indígenas, a gente não deve mais nada fora a isso, isso. fora isso. Tá no passado. Não, tá no eles passado. são muito importantes, mas não existem mais. É Quando interessante existiram, né? porque até eu trago os grafiteiros que trazem essa memória, essa lembrança de quem realmente Aí né, é faz o parte. urbano Aí- contemporâneo. sim, aí tu dando- tem a Ana Scarcelli, o Leandro Alves. Terminou, gente. O papo aqui, a gente ficaria. Agora começou a esquentar. Agora que tava ficando bom. Uma boa conversa. Não, mas foi ótimo. Nina, Pra saber Pedro. mais, dá pra ler a tese da Nina, dá pra ler o Gauchismo Líquido, verdade. os trabalhos E de dá Jeremias. para ouvir vocês. Também. Dá pra vocês. Clarissa, Simone, Nina, Pedro, muito obrigado. Obrigada a vocês Obrigada dois. eu. Foi uma Valeu, honra. pessoal, muito bom. Valeu, gente. Até semana que vem. Né? E fica sempre a dica dos nossos parceiros aqui da Matinal Jornalismo. Quer falar do Inter agora? Não, Ah, não, não, ainda não. Vamos deixar para Não quer o ano mais que saber vem. de futebol. Vamos deixar para o Adoro ano que vem. Matinal Jornalismo. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Valeu, tchau.